Olá, meus amigos, estamos de volta aqui com mais um vídeo para vocês do canal Terra Brasilis News. Hoje, dia 24 de outubro de 2023. Muito bem. Os dias vão passando e parece que a tendência é que, infelizmente, a guerra lá na faixa de Gaza tende a se estender por muito mais tempo do que se poderia imaginar. Claro que nós sabemos perfeitamente que, na prática, para valer, a guerra nem começou. O que está acontecendo até agora são ataques com bombas. O exército de Israel ainda não começou a entrar no território palestino com seus soldados, está sendo preparado de uma forma muito cautelosa, principalmente por conta aí do efeito, digamos, paralelo de uma guerra armada para valer, onde muitos civis poderão perder as vidas, evidentemente. E tem também essa questão do corredor humanitário, né, que está embaçando, digamos assim, a diplomacia dos países árabes com os países membros do Conselho de Segurança da ONU. Por quê? Porque o único ponto de saída é justamente lá no Egito. E o Egito não está querendo liberar a entrada do povo palestino por vários motivos. Primeiro, pelo número exorbitante de pessoas que querem deixar Gaza. E segundo, porque junto dessas pessoas podem sim entrar muitos militantes do Hamas, o que poderia abrir, digamos assim, uma nova célula de terroristas dentro do território egípcio. Esse é um dos pontos, né? Outro ponto, evidentemente, é que a ajuda humanitária, que é tão necessária para socorrer a população da Palestina, está sofrendo aí também dificuldades diplomáticas para poderem socorrer essas pessoas, principalmente os hospitais, que necessitam sim de combustível para fazer com que a energia funcione, para que equipamentos funcionem, né? Precisam de combustível para o tratamento de água, porque a água potável ali não existe. Ou seja, é uma situação dramática que pode sim causar um efeito colateral indesejado. Porém, isso não depende somente de Israel. Óbvio que não, porque essa ajuda humanitária vem pelo Egito. E, na verdade, eles dizem que seria necessário ao menos 100 caminhões por dia entrando em Gaza, trazendo esses suprimentos, essa ajuda humanitária, quando, na verdade, estão entrando 20, 30 caminhões. É muito complicado, existem interesses diferentes entre os países árabes, entre Estados Unidos, Israel, Egito, a própria Palestina, e claro, tudo isso tende a fazer com que essa guerra se estenda. Mas, fato é que surgiu uma informação de um soldado, de um militar israelense, eu vi essa informação na CNN Internacional hoje, dizendo que o próprio Irã está descontente com a atuação do Hamas, porque era suposto esse ataque a Israel ser um ataque combinado, organizado entre Hamas com o Hezbollah também. Só que quando os terroristas do Hamas entraram em Israel e se depararam com aquela festa rave, com aquelas centenas de jovens, diz o Irã que parece que abriu o apetite dos terroristas, o que causou em toda aquela tragédia de assassinatos a sangue frio, estupros, decapitações e, claro, sequestros de pessoas que estão reféns hoje dentro de Gaza. Verdade ou mentira? Fato é que o Conselho de Segurança da ONU está reunido ainda nesse momento, são 4h40 agora da tarde, e o ambiente por lá não está satisfatório, primeiro porque começou logo cedo, quando o secretário de Estado, Antony Blinken, dos Estados Unidos,
deixou muito claro, fez uma advertência muito séria, dizendo para o Irã não se atrever a entrar nesta confusão, não tentar assumir um papel de combatente nesse conflito, porque as consequências poderiam ser desastrosas. Foi uma chamada dura, uma chamada forte, e depois houve aí uma situação muito ruim para quem pretende encontrar um caminho da paz através do Conselho de Segurança da ONU, que foi o discurso do Guterres, que é o secretário-geral das Nações Unidas, que disse que o Estado da Palestina está sendo sufocado por Israel, que os ataques de Israel estão desproporcionais. E claro, o representante israelita lá no Conselho de Segurança não gostou, retrucou e pediu que Guterres peça demissão do cargo. O ambiente ficou muito ruim, até porque já não era de se esperar muito grande coisa, muito boa coisa, porque a proposta que está sendo discutida hoje é sim a proposta elaborada pelos Estados Unidos. E obviamente que China e Rússia raramente ou dificilmente iria dar apoio a uma proposta americana. A chance de ser aprovada é muito próxima a zero. Ou seja, vai ser mais uma decepção nessa reunião, a quarta, sendo que a terceira foi a proposta brasileira, que também foi derrubada pelos Estados Unidos. Por quê? Porque não existe consenso. O que os Estados Unidos querem, o que Israel quer, primeiramente, é que todos os participantes assumam um papel de estadistas ou papel diplomático e caracterize sim Hamas como um grupo terrorista, o que eles não querem. Rússia, China, Brasil não quer assumir essa posição de chamar Hamas de grupo terrorista. Ficam passando o pano, chamando que os ataques foram exagerados, houve ataques terroristas, mas não colocam o nome do Hamas. Não basta dizer que o ataque foi terrorista, tem que dizer quem foi que praticou esse ataque terrorista. Por outro lado, fazem questão de afirmar que Israel tem que dar o troco de forma proporcional. E o que seria esse proporcional? Ninguém diz. Será que o proporcional seria Israel invadir a Palestina e começar a decapitar pessoas, decapitar crianças, violentar mulheres? Isso seria o proporcional? Então é ridículo esse papel que a ONU está desempenhando, e principalmente o Conselho de Segurança, que está sendo presidido temporariamente aí pelo brasileiro, o diplomata Vieira, né? Que, claro, segue a cartilha, né? Essa cartilha do nosso mandante aqui, que não quer nem saber de imaginar um resultado favorável para Israel, muito menos para os Estados Unidos. Então, nós sabemos que os únicos líderes mundiais que deram apoio claro, objetivo para Israel foi o presidente americano Joe Biden, foi o premier alemão Olaf Scholz, foi a primeira-ministra italiana, a Meloni, né, que também esteve reunido em Israel. A França deu um apoio, mas não foi muito lá aquela coisa, sabe? Foi aquele apoio bem a lá francês, do Emmanuel Macron, né? O Reino Unido, o premier, me fugiu o nome, desculpem, deu apoio claro, esteve em Israel. Ou seja, é muito fácil você assumir uma posição. Ou eu defendo esse, ou eu defendo aquele. O que não dá é para ficar em cima do muro, como faz o Brasil, que tradicionalmente é de ficar em cima do muro. É uma atitude diplomática de cima do muro, covarde, na minha opinião, porque se é um diplomata, ele tem que ter uma posição firme, ele tem que ter uma ideia firme, uma posição definida sobre as ações que serão discutidas em qualquer reunião, como é o caso aí do Conselho de Segurança da ONU. Então, claro que isto faz com que todos nós comecemos a pensar que esta guerra vai durar meses, porque, óbvio, o Hamas começou aí na base do conta-gota a liberar reféns. Primeiro foram 2 americanas, descendentes
de Israel. Hoje foi mais 2 israelitas, 2 senhoras acima dos 80 anos, né? Mas, pelo que se consta, são muito mais de 200 pessoas que estão reféns. Se o Hamas quer realmente encontrar um jeito de apaziguar ao menos a situação, coisa que dificilmente vai conseguir, porque depois do que fizeram dentro de Israel, não é possível apaziguar nada. Mas se eles quiserem encontrar um caminho mais diplomático, se é que existe diplomacia lá dentro, lá não existe diplomacia, porque lá o governo é, digamos assim, extra-oficial, seria a Organização de Libertação da Palestina, criada lá pelo Yasser Arafat, né? Mas quem controla, quem manda mesmo é o Hamas, né? Ou seja, se eles quisessem encontrar uma saída, eles liberariam todos os reféns para que ao menos a ajuda humanitária pudesse resolver os problemas da população palestina, que na grande maioria são obrigados a obedecer ordens do Hamas. Porque quem envia combustível, água, medicamentos lá para dentro da Palestina é Israel. Israel fechou a torneira, evidentemente. Por quê? Porque o Hamas usa do combustível para fabricar seus foguetes. E é bom que se lembra, as pessoas fazem muitas confusões. O Hamas soltou um míssil. Não, às vezes não é míssil, soltou foguetes, como aqueles que foi solto pelo Jihad Islâmico, que caiu no estacionamento do hospital e todo mundo acusou Israel de ter mandado um míssil para lá. Vamos lembrar que míssil é inteligente, míssil é direcionado por GPS, ele tem um alvo certo, né? E tem os mísseis que seguem o calor, geralmente são usados para atingirem aviões. Ou seja, foguete não, foguete é como se fosse um rojão, que você solta e não sabe ao certo onde que ele vai estourar. Os foguetes do Hamas é assim, ele solta e cai aleatoriamente em qualquer lugar. Então, essas coisas precisam ficar muito bem claras, porque a mídia gosta de criar narrativas. E as narrativas que estão sendo criadas agora, em muito maior escala do que o próprio ataque do Hamas, é que Israel está exagerando na dose, Israel está destruindo Gaza, está derrubando prédios, jogando bombas, matando crianças, matando idosos. Essa é a narrativa que vai ganhando força. E se bobearem, é a narrativa que vai ficar para a história, que Israel destruiu, assassinou, e aquela invasão do Hamas no dia 7 de outubro vai entrar no esquecimento. Esse é o grande risco, é o grande perigo. Então, é claro que tudo isso faz com que as decisões que são tomadas aí no Conselho de Segurança da ONU vão ficando cada vez mais difíceis de se chegar a um acordo. Eu, particularmente, muito embora não estou sabendo o que está acontecendo por lá nesse exato momento, não vi notícias nenhuma agora, mas eu tenho quase que certeza que vai ser mais uma reunião fracassada. E com essas e com outras, já estamos aí chegando na terceira semana, né? Dia 7, hoje é dia 24, 17 dias, né? De guerra, onde na prática o que aconteceu até agora foi somente Israel tentando se defender e dar o troco naquilo que ele acha de direito, que é dar uma resposta para a sua população, que estavam tranquilos, dormindo num sábado, que é o feriado, é o dia sagrado dos judeus, e bombas começaram a cair e a carnificina começou lá na festa rave. Claro que Israel tem que dar uma resposta. O Hamas sabia o que estava fazendo. Não podem dar uma de inocente. E o governo brasileiro, na figura do mandante brasileiro, não pode dar uma de migué, né? Fazer de conta que como está aí operado, então não pode, né, se manifestar muito. Não, ele teria que vir na televisão fazendo um pronunciamento e dizer, olha, o que o Hamas fez é imperdoável, não tem sentido, não tem razão de ser. E nós vamos trabalhar para tentar ajudar o povo palestino, vamos sim tentar criar lá comunidades que possam auxiliar o povo, e Israel está no seu direito de procurar retaliações, ao menos, contra o Hamas. Mas não faz isso.
ficam passando pano e o tempo vai passando e a população sofrendo. Então, é o que nós estamos assistindo e tenho a impressão que essas notícias vão perdurar ainda por muito tempo, diga-se de passagem. Assim como está acontecendo lá do outro lado, no leste europeu, que ninguém fala mais nada e por conta disso Putin está deitando e rolando, né, tirando proveito da situação, porque as ajudas europeias, principalmente a ajuda da OTAN lá para a Ucrânia, cessou, parou. Os Estados Unidos não têm condições de ajudar financeiramente um lado e ajudar financeiramente do outro também. A OTAN não pode ficar ali mandando equipamentos, armamentos para a Ucrânia sem saber o que vai acontecer aqui na faixa de Gaza. Claro que isso tudo não acontece por acaso, até porque tem o dedo do Irã, tanto para o Hamas como o Hezbollah, que recebe influência da Rússia. Sim, senhor, há muitos anos a relação Rússia com o Irã é muito próxima, é uma relação quase siamesa, né? Envio de armas, ajuda financeira. E a China está ali quietinha, apontando o dedo contra Israel, dando apoio para Hamas, mas sem se envolver diretamente. E sabe-se lá Deus se já não está sendo planejado, né, alguma coisa contra Taiwan, que é a cereja do bolo para a China nesse exato momento. Então, meus amigos, preparem-se que os dias serão mais difíceis daqui para frente, né? Enquanto isso, aqui no Brasil, a gente vai vendo coisinhas tipo aí 36 ônibus queimados, trem queimado, população aí desesperada de medo com crime organizado, né? E o nosso governo lá no Senado brincando de PEC contra o Supremo Tribunal Federal, coisa que não vai nem feder e nem cheirar, porque na prática nada que se resolva contra o Supremo, como impedir decisões monocráticas, vai alterar que no plenário eles não resolvam o que bem entender. Esse nosso Brasil é um Brasil de faz de contas, lamentavelmente. É o que eu tinha para vocês, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se gostaram, deixem os likes, se inscrevam, chamem os amigos para colaborar e assistir o Terra Brasilis News. Desejo a todos vocês um excelente fim de noite, muito bom descanso, até amanhã se Deus quiser, Ele há de querer. Fiquem bem, fiquem com Deus, tchau, tchau.